Um homem cujo nome em hebraico significa puro era paradoxalmente o mais desprezado de Jericó. Zaqueu, Zacai, puro, e ainda assim taxado de traidor, ladrão, cúmplice do invasor. Porque Jesus foi até a casa desse homem. Qual era a razão desconhecida que fez o Filho do Homem descer do caminho e pôr-se a olhar precisamente para o tronco onde Zaqueu tentava se esconder? Essa pergunta atravessa a narrativa como uma lâmina, corta a superfície das aparências e nos obriga a olhar para o coração da graça. Jericó não é um cenário qualquer. Imagine a cidade no sopé da Judéia, o ar pesado de pó e perfume de bálsamo, as rotas de caravanas que rasgam aquela planície fértil. Há uma memória naquelas pedras. Josué e a queda dos muros. Josué 6. Raabe, a mulher estrangeira que escondeu os espiões e foi acolhida na promessa. Jericó é uma cidade que traz história e símbolo. Foi tomada e consagrada, amaldiçoada e reconstruída. No primeiro século, sua posição geográfica e econômica a tornavam um ponto inevitável de passagem e de cobrança. O bálsamo que vinha de regiões próximas, os peregrinos que desciam para Jerusalém, as mercadorias que cruzavam por ali, tudo isso criava oportunidade para quem controlava a arrecadação. E é nesse tabuleiro que entra Zaqueu. Para entendê-lo, precisamos de um par de termos, architelon, architelones, que podemos traduzir como chefe entre os publicanos, uma posição de autoridade dentro do que chamamos de tax farming romano. O sistema funcionava assim. O império vendia a um coletor ou a um grupo o direito de cobrar tributos numa região. Esse coletor avançava o pagamento ao Estado e, em seguida, arrecadava à força o que fosse necessário. Onde havia oportunidade, havia margem para lucro extra. É aí que a figura do chefe dos publicanos se torna ambígua. Poder, acesso a recursos e, simultaneamente, ódio social. O nome Zacai não é um detalhe bonito, é uma ironia que corta. Puro não descreve a reputação pública do homem. Ao contrário, ser publicano, ser associado à arrecadação para Roma, significava exclusão ritual e social entre os judeus daquele tempo. Os publicanos eram considerados impuros por sua colaboração com o ocupante. Eram frequentemente associados ao engano, à extorsão, à traição. Não é preciso inventar caricaturas. As fontes judaicas e os próprios evangelhos registram o isolamento moral que rondava esses coletores. Zaqueu, ainda que titular de uma função administrativa, estava do lado de fora. Tinha dinheiro, perdia pertença. Considere a solidão que esse arranjo produz. Riqueza que compra objetos e influência, não compra mesa compartilhada, não compra convite à sinagoga, não compra o abraço de um vizinho que te respeite. Como muitos ricos na narrativa evangélica, Zaqueu experimenta a pobreza da pertença. E é exatamente essa pobreza que o empurra para fora, para a margem das celebrações religiosas, para o rumor das ruas. A cidade o vê, mas não o inclui. O homem que deveria administrar o bem comum passa a ser visto como o aproveitador do comum. Enquanto descrevemos isso, a cena se abre. Jesus está andando para Jerusalém. Nos evangelhos, os itinerários não são apenas geográficos, são carregados de intenção teológica. A ida a Jerusalém indica um ponto de convergência, uma direção que leva ao conflito redentor. Em Jericó, portanto, os passos de Jesus atravessam mais do que poeira. Atravessam memória, pecado, esperança. A multidão segue, empurra, observa. Os olhos humanos traduzem física e politicamente a distância entre o Messias e o homem isolado. E Zaqueu quer ver. O verbo usado no grego tem força. Sétil, buscar, procurar com determinação. Não é curiosidade morna, é uma busca ativa, uma necessidade que faz o corpo mover-se. Mas há um detalhe imediato. Zaqueu é de pequena estatura,
Não apenas uma nota biográfica. Em contextos públicos, a estatura física torna-se um obstáculo social quando se tenta ver por cima da multidão. Há honra e vergonha em toda a ação que segue. Correr, gesto que, vindo de um proprietário influente, já desafia expectativas. Subir num sicômoro, um gesto singelo e humilhante porque a árvore, mais usada para sombra e frutos, não é lugar de status. A cena se presta tanto ao ridículo quanto à coragem. Um chefe dos publicanos, e não um jovem aventureiro, sobe num tronco para olhar o rosto do homem cuja reputação é contrária à dele. Pense no contraste visual. A multidão como massa anônima, a poeira que se levanta como véu. Eles apertados no caminho. Zaqueu, pequeno, pendurado entre galhos, vestido com uma túnica que deve ter visto luxo e solidão. Jesus, caminhando com propósito, sem pressa, observando rostos. O sicômoro, o figo sicomoro que brindava com folhas largas, tronco retorcido, torna-se palco. Não há espetáculo maior para a cidade do que aquele homem envergonhado no galho, e ainda assim insistente na busca. Antes de avançarmos, há uma palavra que o texto bíblico coloca como chave hermenêutica. Quando o diálogo acontece, Lucas registra: Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje é necessário que eu fique em tua casa. Lucas 19, 5, 6. Leia Lucas 19, 1, 10 para contexto. A palavra grega que Lucas usa para é necessário é dei, transliterada dei, que carrega a força de algo que não é mera conveniência humana, mas um mover de Deus, uma necessidade com sentido divino. Não um capricho, nem uma urgência transitória, mas uma necessidade que revela propósito. Esse termo reaparece em vários pontos do Novo Testamento quando algo da economia de Deus exige realização. A linguagem não reduz a iniciativa ao acaso, intersecta a vontade humana e a ação divina. Chamar alguém pelo nome é sempre um gesto íntimo. Jesus não brada do alto do caminho. Ele olha para cima e diz o nome daquele homem. No contexto judaico, ser chamado pelo nome na praça pública pode expor, sim, pode humilhar, mas quando o chamado vem de Jesus, a conotação muda. O sujeito que socialmente era o outro é possuído de identidade novamente ao ser lembrado pelo seu nome. Há uma vulnerabilidade nela e uma reabilitação. A história não deixa de lado o fato de que a multidão murmura: ele entrou na casa de um pecador. Os comentários públicos representam a norma. Messias não deveria se misturar com impuros. A reação da cidade, o murmúrio, é parte do tecido narrativo que serve de contraponto à iniciativa divina. Esse confronto entre norma social e iniciativa de graça é o coração da tensão. A multidão usa regulamentos, categorias e suspeitas para fechar portas. Jesus usa olhar, palavra e convite para abrir casas. Observe que aqui a narrativa não apresenta uma técnica social, uma estratégia de conquista. Apresenta um ato soberano. Jesus vê, chama e aceita o convite inverso de Zaqueu. Ou antes, ele mesmo é o convencedor, dizendo que a sua presença na casa do publicano é necessária. A teologia de Lucas tende a mostrar que a graça antecede a resposta humana. Não que a iniciativa de Jesus anule a responsabilidade. Pelo contrário, quando a graça chega, ela gera frutos. Mas sempre primeiro há o acontecimento da graça. Voltemos ao homem na árvore. Sua corrida e subida já são um discurso corporal. Eu preciso ver, mesmo que me exponha. Quantos hoje carregam o mesmo impulso? Pessoas que sabem nomes dos salmos, que frequentam prédios de pedra e ainda assim se mantêm numa distância prudente observando. Se você acha que precisa resolver tudo antes de buscar a Deus, espere até ouvir a história de Zaqueu. Aquele homem no sicômoro nos olha como espelho. Algumas observações históricas precisam ser trazidas sem fantasia.
Não sabemos detalhes íntimos da casa de Zaqueu, nem diálogos extensos entre ele e Jesus, além do que Lucas registra. É aceitável afirmar que houve aceitação, hospitalidade e uma conversa que transformou a postura pública de Zaqueu. Mas detalhes de frases privadas são conjectura. O que sabemos com clareza está em Lucas 19, 1-10. A busca de Zaqueu, sua subida, o chamado, a visita, sua proclamação de restituição e a declaração de Jesus sobre salvação. A restituição declarada por Zaqueu, dar metade dos bens aos pobres e restituir quadruplicadamente a quem havia defraudado. Não é uma fórmula típica da lei mosaica. Antes, é um gesto público de arrependimento expansivo, que vai além da obrigação e aponta para uma conversão radical nas atitudes econômicas e sociais. Nesse ponto, é necessário tocar outra palavra grega que a narrativa evoca quando fala do objetivo de Jesus. Apólolos. Translítero aqui como apólolos, entendida no contexto como o perdido ou o que estava perdido, em sintonia com o termo usado em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio a buscar e a salvar o que se havia perdido. A ideia teológica é clara. O movimento messiânico é de busca e salvação, voltado para aquilo ou aqueles que estão fora, esquecidos, marginalizados. Essa teologia não reduz salvação a sucesso social. Ela revela que a presença de Deus tem preferência por reabilitar pertença. Há um paralelo tipológico que Lucas sugere ao situar a cena em Jericó. Lembrar Raabe não é mera erudição. Raabe era a estrangeira que em Jericó protegeu a missão dos filhos de Israel e por essa ação foi incluída na linhagem da promessa. A cidade que produziu a salvação de Raabe agora testemunha outra inclusão inesperada. A leitora ou o leitor atento perceberá que Lucas gosta de bordar suas narrativas com lembranças das Escrituras. Josué 6 é o pano de fundo simbólico que contrasta a queda e a reconstrução. Lucas 15, as parábolas do perdido, é o eco teológico que ajuda a entender que a busca de Jesus é pastoral, pessoal e universal. Voltando ao caminho, há também ecos dos salmistas e dos profetas. A escritura profética insistiu repetidas vezes na reconciliação entre Deus e o marginalizado, na aliança que inclui o estrangeiro, o órfão, a viúva. Quando Jesus entra na casa do publicano, o gesto reverbera o anúncio dos profetas. O reino se aproxima de onde menos se espera. Para os ouvintes originais, essa ousadia não era neutra. Para nós, é uma interpelação que desarma julgamentos fáceis. Agora imaginem a cena que segue. Jesus para embaixo da árvore. O som da multidão é um pano contínuo. Murmúrios, risos nervosos, especulações. As folhas do sicômoro balançam e projetam sombras sobre o rosto de Zaqueu. O Messias olha para cima. O olhar de Jesus nos evangelhos é sempre mais do que visão física. É julgamento e graça, convite e reconhecimento. Quando ele nomeia aquele homem, faz mais do que identificá-lo. Restaura-lhe identidade. Antes do convite para entrar, há o chamamento íntimo. Zaqueu! O nome soa como restauração do relacionamento perdido. Nesse ponto, o enredo pergunta: como reagirá a cidade? Como reagirá o homem quando confrontado com uma misericórdia que não exige primeiro limpeza? A resposta imediata será visível nos gestos. Zaqueu desce e recebe Jesus com alegria. Mas o que seguiu? Quais foram as ramificações sociais? Quais disputas foram acesas? E mais profundo, porque aquela visita era necessária. Um Dei que revela a mente de Deus. Essas perguntas nos abrem para a teologia que ainda vai ser explicitada, para o confronto entre norma religiosa e prática de compaixão, e para o mistério do que se dá quando a graça se encontra com a culpa. Antes de caminharmos para a cena do chamado em si, uma pausa breve para uma inquietação pastoral.
Quantos hoje se colocam no alto de uma árvore, observando a vida de fé com distância, calculando reputações, esperando o momento certo para descer? Quantos, do outro lado, se mantêm no lugar do murmúrio, prontos a criticar quem recebe a misericórdia? A história de Zaqueu chama ambos os grupos. Quem observa deve considerar o que a presença de Jesus transforma. Quem julga deve recordar que a inclusão divina reconfigura categorias humanas. A narrativa bíblica nos guia agora para o encontro direto. Lucas 19, 1-10 é conciso, mas carregado. A cena se fecha numa convergência de olhares, palavras e escolhas. O olhar que vê, o nome que chama, o convite para entrar. E é nesse feixe que reside a resposta para o nosso título. Zaqueu, o ladrão odiado e a razão desconhecida para a visita de Jesus. A razão ainda não será completamente desvendada apenas pela curiosidade. É preciso descer, abrir a porta, partilhar uma mesa, ouvir confissão e ver restituição. É preciso observar as consequências públicas daquele gesto privado. Jesus chama. O nome ecoa pelo caminho poeirento. A cidade prende a respiração. Um homem que sabia manipular contas e doutrina social, que poderia ter usado sua posição como barreira, agora se encontra vulnerável. O que está em jogo ali é mais do que alguma moeda trocada injustamente. Está em jogo a pertença ao povo de Deus, a reassunção do título que Zaqueu carregava só no nascimento e que hoje precisa ser novamente conferido. Ser filho de Abraão não é apenas genealogia, é restituição de identidade. A cena se torna, então, um julgamento e uma proclamação. Ao mesmo tempo, não nos esqueçamos de outra camada. Esta história fala de iniciativa divina. Paulo diz em Romanos 5:8 que Cristo morreu por nós quando ainda éramos fracos. Ação prévia, graça antes da resposta. João afirma de modo semelhante, em 1 João 4,19, que nós amamos porque ele nos amou primeiro. A iniciativa é doutrina e prática. Em Zaqueu, essa doutrina torna-se visível. Antes que haja reparação, há convite. Antes que haja restituição pública, há presença à mesa. Ali reside um paradoxo que assusta os rígidos e conforta os que buscam. A salvação começa na aceitação, não na limpeza, e então o olhar se encontra. Jesus não ignora o homem na árvore, ele chama pelo nome. A cidade murmura, alguns criticam, outros apenas observam. Zaqueu, pressionado por vergonha e segurado por esperança, desce. O passo que segue será o encontro na casa, a cena que marcará a vida daquele homem. Mas antes de atravessarmos aquele limiar, peço algo rápido. Se conhece alguém que está no seu sicômoro, compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. A multidão volta a borbulhar e um silêncio novo toma conta por um instante. O silêncio do que espera a novidade. A areia do caminho suspende pequenos grãos como anteparo e cada rosto volta-se para a porta onde dois homens entrarão. Um que carrega a culpa pública e outro que traz uma misericórdia que não pede previamente a reparação. É hora de observar o que acontece quando a graça encontra a maldade praticada. É hora de ver se a restauração será meramente privada ou publicamente transformadora. As perguntas se acumulam e o ar se torna tenso. Quando Zaqueu abre a porta de sua casa, ele não apenas convida alguém para sentar-se. Ele abre a possibilidade de reencontro com a comunidade. Em culturas mediterrâneas, compartilhar mesa é declarar pertencimento. Jesus, ao aceitar o convite, ou ao fazer dele um ponto inevitável, como o termo dei indica, testemunha algo sobre o projeto de Deus. A inclusão é real, e a mesa é o local onde essa nova comunidade se confirma. Mas o que exatamente foi dito naquela casa? Como se deu a restauração prática que Zaqueu promete? Quem calou a multidão? E, sobretudo, por que aquela visita era necessária? Necessária de uma maneira que ultrapassa a simples curiosidade de um homem pequeno querendo ver um rabino famoso?
há uma responsabilidade teológica a responder. A visita revela a prioridade divina por buscar e salvar os perdidos. Lucas 19:10. Mas a maneira como isso acontece desafia as categorias morais da cidade. A teologia pratica-se em gestos: sentar-se à mesa, dar aos pobres, restituir o que foi tomado. A narrativa ainda guarda a cena da proclamação pública de Zaqueu, a restituição de metade dos bens e a quadruplicação da devolução, gesto que vai além do que a lei exige e fala de um arrependimento que repercute socialmente. Mas essa cena e a declaração final de Jesus sobre salvação e filiação ao patriarca Abraão são degraus que precisaremos colocar com calma. Por ora, permaneçamos no limiar. A porta se abre, as tábuas rangem, a luz entra de lado e a cidade observa. E a pergunta que nos acompanha continua: por que Jesus foi até a casa desse homem odiado? A resposta não será um único fato, mas uma sucessão de movimentos que revelarão o coração de Deus diante do excluído. Quando a narrativa nos conduz à sala onde a conversa acontecerá, já não se trata apenas de um encontro privado. O que começou como uma movimentação corporal, correr, subir, olhar, transforma-se em espetáculo teológico. A cidade que condenou, a lei que excluiu e a tradição que separou verão diante de si a possibilidade de restauração. Ainda assim, o desfecho dessa cena não é automático. Ele depende de escolhas e de consequências. Zaqueu escolhe agir de modo público. A cidade reage. E o evangelista Lucas, mestre em mostrar reversões, deixa que a história se desenrole, mostrando que a salvação é tanto pessoal quanto social. Enquanto nos aproximamos dessa porta entreaberta, há duas imagens que precisamos guardar: a mesa e o sicômoro. A mesa simboliza comunhão, a árvore simboliza distância. Zaqueu fez o gesto de passar de uma imagem para outra, do alto do isolamento para a proximidade da mesa, e isso nos interpela. Onde está o nosso sicômoro? Em que espaços nos mostramos curiosos, sem querer arriscar a exposição necessária para sermos transformados? Quem entre nós ocupa o lugar do murmúrio, pronto a julgar antes de permitir que a graça opere? A narrativa nos deixa nesse limiar intencionalmente. Ela nos convoca a escolher, descer, abrir a porta, sentar à mesa. Ao mesmo tempo, nos coloca na posição do observador, para que não percamos a dimensão pública da conversão. Zaqueu, que uma vez usou o poder econômico para erguer muros sociais, agora tem diante de si a oportunidade de, com o mesmo recurso, erguer pontes. É aí que a história se torna perigosa para quem prefere ordem rígida. A graça quebra padrões. A casa abre-se então, e a cena que se seguirá vai mostrar atitudes concretas, palavras de confissão e o julgamento de uma multidão pronta para condenar. Mas há algo maior do que a expectativa pública. Aquilo que se deu no encontro entre Jesus e Zaqueu será uma prerrogativa da iniciativa divina. Como Paulo dirá mais tarde, é Deus que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. E aqui vemos, em microcosmo, o operar de Deus, iniciativa, resposta humana e transformação visível. A narrativa nos prepara para isso sem ainda nos dar a totalidade da cena. A atenção permanece. A cidade observa, a porta se fecha, as vozes do caminho vão minguando. O que ocorreu naquela casa terá repercussão, mas antes que possamos declarar veredito final, ainda precisamos descortinar camadas teológicas mais profundas. A restituição, a filiação a Abraão como símbolo de pertencimento e a frase derradeira de Jesus sobre a finalidade de sua vinda. O Filho do Homem veio a buscar e a salvar o que se havia perdido. Essas serão as pedras que construiremos no próximo trecho. Por ora, ficamos com a imagem de um homem que, chamado pelo nome, foi convidado a entrar.
de uma cidade que, pelo menos por um momento, segurou a respiração, e da certeza de que a iniciativa de Deus alcança precisamente aqueles que a sociedade marginaliza. E assim, permanecemos na soleira da casa de Zaqueu, ouvindo ainda o eco do nome pronunciado, sentindo o cheiro do bálsamo que vem das mercadorias de Jericó e percebendo a tensão que a misericórdia sempre provoca nas multidões. A história insiste, a graça antecede, a transformação acompanha, a restauração se dá, mas não sem custo nem sem contestação. A porta se fechou por trás deles, e aquilo que começou como um gesto de curiosidade transformou-se em um acontecimento que iria ressoar pela cidade. Dentro da casa de Zaqueu, aquilo que para a multidão poderia ser apenas um escândalo, aconteceu um deslocamento de ordem. A presença de Jesus fez o centro da vida daquele homem deslocar-se do acúmulo para a responsabilidade, da defesa para a confissão, do isolamento para a mesa compartilhada. Lucas registra com economia narrativa aquilo que na prática foi uma conversão pública. Zaqueu levanta-se e declara um compromisso que beira o excessivo. E Jesus proclama, com voz que sela um veredito espiritual, que ali a salvação aconteceu. Leia Lucas 19, 10. Podemos imaginar a sala tomando forma de ritual renovado. Ao aceitar sentar-se à mesa do colecionador de impostos, Jesus quebra outra vez uma norma social. Comer com alguém implicava reconhecimento. Na cultura judaica da época, a mesa é território de comunhão, lugar de aliança. Quando o Messias aceita sentar-se no lar daquele homem marcado, há um gesto público que comunica mais que palavras. Não é apenas hospitalidade, é reinclusão. E essa reinclusão tem consequências práticas, como se observará na proclamação que Zaqueu faz diante dos olhos da cidade. O que Zaqueu declara é uma resposta que excede o formal. Ele diz que dará metade de seus bens aos pobres e que, se defraudou alguém, restituirá 4 vezes mais. É um movimento que não se restringe à esfera íntima. É uma reparação que transforma finanças em testemunho. Aqui precisamos ser cautelosos e precisos. A narrativa não pretende nos dar um manual jurídico, nem apontar que todo arrependimento deve seguir uma tabela rígida de restituições. O que Lucas quer sublinhar é que a graça que alcança Zaqueu produz frutos visíveis, frutos que atingem o corpo social ferido pela injustiça. O gesto simbólico tem uma força catequética. Arrependimento autêntico manifesta-se em obras que promovem justiça. Se nos perguntamos como esse gesto se relaciona com a lei mosaica, vale lembrar que a legislação do Antigo Testamento regula formas de reparar danos. Mas o texto evangélico não pretende imputar a Zaqueu uma equivalência técnica com jurisprudência. O que a narrativa enfatiza é o caráter extraordinário da restituição, algo público e generoso, que denuncia uma mudança de propósito. Zaqueu não apenas cumpre uma imposição legal, ele extravasa a obrigação e dá sinais de uma conversão que toca a economia de sua vida. Nesse sentido, a restituição é menos cálculo jurídico e mais sinal de transformação ética. Voltando à porta entreaberta, a cidade ouviu as palavras do publicano e a reação foi imediata. Murmúrios, surpresa, indignação, ceticismo. Alguns devem ter pensado, será sincero? Outros, talvez mais ávidos pelo drama, continuam a condenar. Lucas registra essa dissonância com precisão. Há sempre um público que observa e um público que transforma. A surpresa da rua é o contraponto necessário para que a ação da graça não seja apenas íntima, mas visível e, portanto, testada. A provisão de restituição pública faz com que a conversão de Zaqueu não possa ser reduzida à experiência interior. Ela repercute nas relações que ele alterou. Foi nesse cenário que Jesus declarou: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Lucas 19:9.
A sentença de Jesus carrega duas dimensões que merecem atenção. Primeiro, a palavra hoje. Hoje é tônica em Lucas. Marca o tempo da ação divina que rompe com o passado e inaugura algo novo. Segundo, chamar Zaqueu de filho de Abraão é restaurar um estatuto. Não se trata de mera genealogia, mas de pertença à promessa. Para o judeu do primeiro século, ser chamado filho de Abraão significava estar incluído na aliança, participar da história de Deus com o seu povo. Jesus, ao pronunciar isso, devolve a Zaqueu aquilo que a sociedade havia lhe negado: filiação ao povo de Deus. Esse gesto é tipológico com outras narrativas das Escrituras. Pense em Raabe de Jericó, estrangeira que protegeu os espias e foi recebida na casa do povo de Israel. Josué 6. Raabe, cuja cidade serve de pano de fundo tanto para aquele episódio quanto para a cena com Zaqueu, é lembrada pela Escritura como alguém que, apesar de sua origem, foi incluída na promessa. O mesmo padrão aparece aqui em Jericó. A cidade é palco de reversões. Lucas gosta de articular suas narrativas com a memória das Escrituras, criando ecos que reorientam a leitura. O Senhor encontra os despossuídos e os reintegra ao corpo. Isso explica, em parte, a necessidade que Lucas traduz com a palavra grega dei. Há uma lógica do reino que obriga o Deus que busca a estender misericórdia onde a justiça humana exclui. É importante voltar ao termo apololos, os que estavam perdidos, que Lucas usa explicitamente em 19:10, porque o Filho do Homem veio a buscar e a salvar o que se havia perdido. Apólolos não é uma condenação sóbria de caráter. É uma descrição da condição de quem está fora de comunhão, de quem não desfruta a pertença. Jesus não opera por mero capricho, nem por cálculo político. Ele atua segundo uma economia de amor que procura restaurar integridade. Em outras palavras, a iniciativa vem de Deus. A resposta humana confirma essa iniciativa e manifesta-se em obras. A leitura teológica que surge desse encontro não é apenas pastoral, é doutrinária. Romanos 5:8 diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos fracos. E 1 João 4:19 afirma que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Essas afirmações apostólicas ecoam em Jericó. A ação de Deus precede e possibilita a resposta humana. Em Zaqueu, essa dinâmica se torna narrativa. Antes do gesto público de restituição, houve a aceitação de Jesus em sua casa. Antes do arrependimento visível, houve a presença que reconcilia. A ordem é teologicamente significativa. A graça aparece primeiro, depois brota a mudança. Há, no entanto, uma tensão que não pode ser suavizada. A aceitação de Jesus por parte de Zaqueu não significou a anulação das consequências sociais de suas ações. Um homem que foi tido como cobrador corrupto pode enfrentar a descrença pública. Sua restituição pode não desfazer imediatamente todas as feridas que causou. Sua reputação talvez não seja restaurada de modo absoluto. Lucas não promete uma transformação mágica da realidade social com um simples gesto privado. Ele mostra, isso sim, que a transformação espiritual é o motor que gera mudanças sociais, ainda que graduais e contestadas. A restauração do estatuto, ser chamado filho de Abraão, antecipa o reintegro comunitário, mas não o garante automaticamente. Há sempre um trabalho de reconciliação concreto a ser realizado. E que trabalho é esse, pastoralmente falando? Antes de oferecer passos práticos, precisamos manter a distinção crucial. Restituição não é pré-condição para a salvação. É consequência ética do encontro com a graça. A teologia que Lucas constrói não apresenta um sistema de troca. Faça reparações e ganhe a aceitação divina.
Pelo contrário, a narrativa ensina que a presença de Deus gera o desejo e a capacidade de reparar. Assim, a restauração que Zaqueu faz é prova de que algo interior mudou. Isso ilumina tanto a responsabilidade individual quanto o chamado da comunidade a acolher. Se oremos pela aplicação pessoal, façamos perguntas diretas. Onde está o seu sicômoro? Em que posição você se coloca para apenas observar a vida de fé sem entrar nela? Quantos, por medo, vergonha ou cálculo reputacional, preferem manter a distância? A história nos chama a descer da árvore. Descer da árvore significa assumir vulnerabilidade, permitir exposição e, quando for preciso, tomar ações que restauram outras pessoas. Descer significa admitir culpa, buscar perdão, oferecer reparo. Descer também pode significar buscar orientação espiritual, entrar na comunidade e aceitar limites. É um processo que exige coragem, não fórmulas. Há também uma palavra para quem observa desde a margem do julgamento: que sua atitude mude. É fácil ocupar o lugar da multidão e murmurar. É difícil sentar-se à mesa da misericórdia. O texto interpela tanto o excluído quanto o juiz. A comunidade cristã está chamada a ser espaço onde a graça encontra concreta responsabilidade. Não um lugar de promulgação de impunidade, mas um campo de reconciliação que exige reparos reais quando houver injustiça. Isso significa que as igrejas devem ser centros de acolhimento sem desprezar a ética. Há uma tensão criativa entre compaixão e correção que a narrativa de Lucas ilustra. Mas ainda, a restauração de Zaqueu tem uma dimensão pública porque os pecados econômicos afetam o próximo. Quando alguém usou do poder para extorquir, as consequências atingem a comunidade como um todo. Por isso, a resposta pública do arrependimento é apropriada. Mas precisamos evitar a armadilha de transformar cada relato bíblico num manual prescritivo. Zaqueu restituiu de modo extraordinário. Não há, no entanto, uma fórmula legal uniforme que todos devam aplicar letra por letra. A prudência pastoral recomenda que cada caso seja tratado com justa avaliação, buscando conciliação e justiça proporcional. No plano narrativo, a cena termina com a afirmação teológica maior, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Essa frase funciona como síntese programática do ministério de Jesus no Evangelho de Lucas. Ela define o movimento missionário do Messias: ir ao encontro do alheio, do marginalizado, do excluído. O porquê da visita de Jesus à casa de Zaqueu já começa a se revelar. Não foi para validar o ódio social, nem para promover espetáculo moral. Foi para cumprir a vocação de buscar os perdidos. Ao responder ao título que nos trouxe até aqui, Zaqueu, o ladrão odiado e a razão desconhecida para a visita de Jesus, podemos dizer com firmeza pastoral: a razão não era curiosidade pessoal, nem risco calculado de reputação. Era a necessidade da misericórdia divina em alcançar um excluído e redimir sua pertença. Jesus foi porque era necessário. Dei que a obra de Deus tocasse aquela casa. Foi porque a lógica do reino é ir onde os outros não vão. Mas a narrativa não encerra apenas em um ato isolado. Ela faz convites e põe desafios. Para o que observa de longe, o desafio é descer. Para aquele que julga, o chamado é revisitar critérios de exclusão. Para a comunidade, o convite é ser instrumento de reconciliação que integra prática ética e acolhimento compassivo. Há alguns passos práticos que o texto permite indicar, sem reduzir a experiência a um protocolo. 1. Reconhecer a própria posição. Identifique se você está no alto do sicômoro, observando, calculando, sem risco, e permita-se descer. Isso exige humildade para admitir incapacidade de mudar tudo antes de buscar Deus. 2. Procurar comunhão. Entre em uma comunidade onde a graça se expressa em responsabilidade.
Procure líderes que ofereçam cuidado pastoral, não condenação sensacionalista. 3. Confessar e reparar. Onde houver dano causado a outro, busque meios práticos de reparar. Isso pode incluir restituição quando apropriada, reconciliação verbal e mudanças concretas no comportamento econômico. 4. Aceitar processo. Transformação social é gradual. Não espere que uma declaração pública apague décadas de feridas. Trabalhe com paciência e suporte comunitário. 5. Receber reintegração. Permita-se ser reaceito. A restauração muitas vezes demanda passos mútuos. Quem feriu reconhece e repara. Quem foi ferido, quando possível, oferece perdão restaurador. Esses passos não são receita mágica e não os apresentamos como pré-requisito para o favor divino. São, antes, instruções práticas que emergem do texto. A graça motiva e capacita a responsabilidade. Há ainda uma dimensão eclesial que não podemos olvidar. A igreja do primeiro século e a igreja hoje são chamadas a reproduzir o gesto de Jesus. Entrar nos espaços onde o desprezo domina e proclamar a inclusão do reino com consequências tangíveis. Isso não significa indiferenciar moralidade. Significa que o julgamento humano não substitui o juízo redentor. O movimento de Jesus foi sempre restaurador, com clara demanda ética. Por isso, as comunidades de fé devem cultivar espaços seguros para a confissão, planos concretos para a reparação quando for o caso, e políticas de acolhimento que não se confundam com permissividade. Oferecendo uma leitura mais ampla, podemos traçar conexões com a mensagem das parábolas de Lucas 15. O pastor que deixa as 99, a mulher que busca a moeda perdida, o pai que recebe o filho pródigo. Todas elas reiteram a paixão divina por milhares de pequenos sinais de perda. A insistência em encontrar o perdido recoloca a iniciativa sempre no lado de Deus. O que vemos em Zaqueu é a teoria tornando-se prática. O que os salmos, os profetas e a tradição messiânica anunciaram encontra expressão naquela casa. A presença do Messias reescreve a relação entre lei, costume e comunhão. Ainda é necessário voltar ao tema da identidade. A restituição do estatuto de filho de Abraão não foi meramente retórica. Em contextos judaicos, a frase comunica participação na promessa. Não apenas pertencimento legal, mas pertença à história de salvação. Quando Jesus pronuncia isso, ele não apenas absolve o homem da culpa social, ele o reintroduz no seio do povo. Isso tem um alcance antropológico profundo. Ser parte do povo de Deus transforma a narrativa de vida. De alguém que possuía riqueza sem comunhão, Zaqueu passa a ser um membro cujo testemunho social deverá refletir a justiça da aliança. Chegamos assim à resposta mais completa para a pergunta do título. Por que Jesus foi à casa do ladrão odiado? Porque era necessário que a graça se manifestasse ali para restaurar pertença, para tornar público o que a Escritura proclama. Deus busca os perdidos e transforma suas vidas em testemunhos de reconciliação. Visita não foi uma operação social para limpar imagem, nem um experimento teológico sem custo. Foi o ato de um Messias que cumpre a vocação de buscar e salvar. A razão profunda é a iniciativa divina que precede toda conversão e que, ao se manifestar, exige resposta ética e comunitária. Antes de concluirmos, uma nota pastoral final sobre julgamentos e misericórdia. Não podemos usar a história de Zaqueu como licença para minimizar delitos reais. Tampouco devemos empregar o episódio como ferramenta de espetáculo para escarnecer do arrependimento alheio. O equilíbrio é manter a dignidade do convertido e a seriedade da justiça. A narrativa não apaga o passado, nem promete anistia automática. Ela demonstra que a graça verdadeira produz mudanças palpáveis e que a comunidade tem papel em acolher e, quando necessário, fiscalizar a recuperação.
Convido você que me escuta a um exercício simples e prático. Identifique seu sicômoro particular. Talvez seja um lugar de vergonha, talvez seja a lentidão em pedir perdão, talvez seja a distância que você mantém por medo. Agora imagine Jesus olhando para cima e chamando seu nome. Como responderia? Se a resposta for hesitação, permita-se experimentar o movimento inverso, descer. Procure uma pessoa de confiança, conte a sua história, peça orientação e aceite o processo de restauração, que incluirá oração, escuta e, quando apropriado, ações concretas de reparo. E para quem se vê na poltrona do juiz fácil, pergunte-se quem são os seus Zaqueus. Quem na sua comunidade tem sido excluído por causa de um passado que você acredita saber? Antes de murmurar, estenda o convite à mesa. Antes de condenar, observe se a graça chegou e se tem produzido frutos. A história de Zaqueu é, portanto, tanto uma convocação quanto uma promessa. Convocação para descer da árvore, para assumir riscos morais e para transformar recursos em pontes de reconciliação. Promessa de que o Deus de Jesus Cristo é um Deus que busca, chama pelo nome e reintegra aqueles que estavam fora. É precisamente essa combinação, iniciativa divina seguida de resposta, que revela a razão pela qual Jesus foi até a casa do homem mais odiado de Jericó, para restaurar identidade, provocar justiça e mostrar, em ato público, que o reino se aproxima dos rejeitados. Se esta mensagem tocou você de algum modo, lembre-se, não é preciso estar perfeito para se aproximar. A graça precede, a responsabilidade segue. E como comunidade, somos chamados a ser instrumentos dessa reconciliação. Obrigado por ouvir até aqui. Se quiser aprofundar essa leitura do Evangelho de Lucas, inscreva-se no canal e confira o próximo vídeo onde exploraremos com calma a relação entre justiça social e conversão nas narrativas lucanas.